tenho uma pergunta que parece muito simples, mas talvez seja uma das perguntas mais difíceis que alguém pode responder. O que você quer? Não o que você deveria querer. Não o que seria melhor para você. Não o que seus pais gostariam. Não o que faria seus amigos admirarem você. Não o que faria você parecer bem-sucedido. Eu estou perguntando, o que você quer? Talvez você tenha uma resposta rápida. Quero ganhar mais dinheiro. Quero viajar. Quero comprar minha casa. Quero encontrar alguém. Quero ter uma família. Quero crescer profissionalmente. Tudo isso parece muito claro, mas deixa eu fazer uma segunda pergunta. Por quê? Por que você quer ganhar mais dinheiro? Para ter liberdade. Certo. E o que você faria com essa liberdade? Talvez você perceba que nunca parou para pensar. Por que você quer aquela promoção? Por que você realmente quer aquele trabalho? Ou por que, durante toda a sua vida, sucesso significou subir mais um degrau? Por que você quer aquela casa? Por que você ama aquele lugar? Ou por que chegou a idade em que você acha que já deveria ter uma? Por que você quer estar em um relacionamento? Por que encontrou alguém com quem deseja compartilhar a vida? Ou por que estar sozinho começou a parecer uma espécie de fracasso? Percebe o problema? Às vezes, nós sabemos exatamente o que estamos tentando alcançar, mas nunca perguntamos quem colocou aquele destino na nossa cabeça. E talvez essa seja uma das coisas mais estranhas sobre ser adulto. Você passa anos aprendendo a tomar decisões, sem perceber que algumas das decisões mais importantes já foram tomadas por você. Você aprende o que significa ser bem-sucedido. Aprende o que significa ser bonito. Aprende o que significa ter uma profissão respeitada. Aprende quando deveria casar, quando deveria ter filhos. Quanto deveria ganhar. Onde deveria morar. Como deveria se vestir. Até o que deveria desejar. E tudo isso acontece tão cedo que parece natural. Uma criança não nasce pensando, quando eu crescer, preciso ter uma carreira que impressione as pessoas. Ela aprende. Observando. Ouvindo. Comparando. Recebendo aprovação. Percebendo o que é elogiado e o que é criticado. Talvez você tenha aprendido que ser inteligente era importante. Então começou a buscar aprovação através das notas. Depois através da faculdade. Depois através do trabalho. Depois através do salário. Depois através do cargo. E quando finalmente conseguiu, sentiu orgulho, por alguns dias. Talvez alguns meses. Então apareceu outra coisa para conquistar. Porque quando você passa a vida tentando provar que é suficiente, nunca existe um momento definitivo em que você finalmente acredita nisso. Você apenas muda a régua. E talvez seja por isso que algumas pessoas chegam exatamente onde disseram que queriam chegar e sentem uma coisa estranha. Era para eu estar feliz. Essa frase é mais comum do que parece. Eu concedi. Eu tenho tudo isso. Minha vida está boa. Então por que eu não me sinto bem? Talvez porque você tenha construído uma vida que parece boa, mas não necessariamente uma vida que parece sua. Imagine uma roupa feita sob medida. Ela foi feita perfeitamente. Tecido excelente. Acabamento impecável. Tamanho correto. Todo mundo olha e diz, que roupa bonita. Mas existe um problema. Ela não foi feita para você. Você consegue usá-la. Consegue até parecer bem nela. Mas alguma coisa incomoda. A manga aperta. A gola incomoda. O tecido não combina com você. E depois de algumas horas, você só quer tirar aquela roupa. Talvez algumas pessoas estejam vivendo assim. Vestindo uma vida que ficou bonita por fora, mas apertada por dentro. E o mais difícil? Talvez ninguém esteja obrigando você a continuar usando. Mas você já se acostumou tanto, que começou a acreditar que aquela roupa é quem você é. Talvez você tenha escolhido uma profissão porque era o caminho esperado. Talvez tenha escolhido um relacionamento porque parecia o próximo passo.
Talvez tenha escolhido uma cidade porque era onde as oportunidades estavam. Talvez tenha construído uma rotina inteira baseada em responsabilidades. E talvez tudo isso tenha feito sentido em algum momento. Esse detalhe é importante. Porque nem toda escolha que você fez foi errada. Talvez tenha sido exatamente o que você precisava naquela época. O problema é continuar vivendo uma decisão antiga, só porque você já investiu muito nela. Você mudou. Mas a vida que construiu talvez não tenha mudado junto. E então começa aquela sensação difícil de explicar. Você olha para a sua própria rotina e pensa, eu não odeio minha vida. Mas também não consegue dizer, eu amo estar aqui. É uma espécie de distância. Como se você estivesse assistindo a própria vida de fora. Você acorda. Trabalha. Resolve problemas. Paga contas. Responde mensagens. Cumpre compromissos. Volta para casa. Dorme. E repete. Não existe necessariamente uma tragédia. Não existe um grande problema. Está tudo relativamente bem. Mas existe uma pergunta escondida em algum lugar. Quando foi que eu comecei a viver desse jeito? E talvez essa pergunta seja mais importante do que parece. Porque ela não está perguntando quando sua rotina começou. Está perguntando, quando eu parei de escolher? Talvez você ainda não saiba responder. Tudo bem. Não precisa. Porque antes de descobrir o que você realmente quer, talvez seja necessário descobrir quantas coisas você está fazendo apenas porque acredita que deveria. E essa é uma pergunta muito mais difícil. Talvez exista uma diferença entre aquilo que você quer e aquilo que você aprendeu que deveria querer. E talvez essa diferença seja responsável por uma parte muito maior da sua vida do que você imagina. Porque desde cedo, nós recebemos pequenas instruções sobre como uma vida deveria ser. Você precisa estudar. Precisa conseguir um bom emprego. Precisa ganhar dinheiro. Precisa construir uma carreira. Precisa encontrar alguém. Precisa formar uma família. Precisa comprar uma casa. Precisa crescer. Precisa conquistar. Precisa chegar em algum lugar. E ninguém necessariamente diz isso de forma cruel. Na maioria das vezes, as pessoas que nos ensinam essas coisas acreditam estar nos protegendo. Seus pais provavelmente queriam que você tivesse segurança. Seus professores queriam que você tivesse oportunidades. Seus amigos querem ver você bem. A sociedade oferece um modelo que parece funcionar. O problema não está necessariamente nessas expectativas. O problema começa quando você nunca para perguntar, isso também é o que eu quero. Porque existe uma diferença enorme entre receber um conselho e transformar esse conselho em uma regra para a própria vida. Talvez alguém tenha dito, você precisa fazer uma faculdade. E você fez. Talvez tenha dito, esse emprego é uma ótima oportunidade. E você aceitou. Talvez tenha dito, você precisa pensar no futuro. E você passou anos pensando no futuro. Só que existe uma ironia. Você pode passar tanto tempo preparando a vida que vai viver, que esquece de viver a vida que está preparando. Você economiza para um futuro melhor. Trabalha para ter mais tempo depois. Estuda para conseguir um emprego melhor. Aceita um trabalho que não gosta, porque um dia poderá sair dele. Adia aquela viagem. Adia aquele projeto. Adia aquela conversa. Adia aquele descanso. Depois. Essa palavra parece inocente, mas pode consumir uma vida inteira. Depois eu faço. Depois eu descanso. Depois eu mudo. Depois eu começo. Depois eu descubro. E um dia, você olha para trás e percebe que o depois virou a maior parte da sua vida. Mas existe outra coisa acontecendo. Enquanto você tenta construir a vida que acredita que deveria ter, você começa a observar a vida dos outros. E agora, a comparação entra em cena. Você abre o celular. Alguém comprou uma casa.
Outra pessoa está viajando. Alguém abriu uma empresa. Outro está casando. Alguém está tendo filhos. Outro está ganhando dinheiro. Alguém está treinando todos os dias. Outro parece ter encontrado o amor da vida. E, em poucos minutos, você começa a sentir que está atrasado. Mas atrasado para quê? Essa é a pergunta que quase ninguém faz. Você não sabe a história daquela pessoa. Não conhece as dificuldades. Não conhece as inseguranças. Não conhece o que acontece quando a câmera desliga. Você está comparando a parte visível da vida de alguém com a parte invisível da sua. E isso cria uma sensação muito perigosa, a sensação de que existe uma idade certa para estar vivendo determinada coisa. Aos 20 você deveria saber o que quer. Aos 30 deveria estar estabelecido. Aos 40 deveria ter patrimônio. Aos 50 deveria ter estabilidade. E se você não estiver seguindo essa sequência, parece que alguma coisa deu errado. Mas quem decidiu isso? Quem disse que sua vida precisa obedecer a um calendário? Talvez você esteja chegando ao seu destino no horário de outra pessoa. Imagine duas pessoas caminhando por uma floresta. Uma começa a caminhar antes. A outra começa depois. Uma segue por uma trilha. A outra escolhe um caminho diferente. Em determinado momento, a segunda pessoa olha para a primeira e pensa: estou atrasado. Mas atrasado em relação a quê? Elas nem estão indo para o mesmo lugar. Talvez esse seja um dos grandes problemas da comparação. Você mede sua vida com a régua de alguém que possui um objetivo completamente diferente. E então começa a tomar decisões, não para se aproximar de quem você é, mas para diminuir a distância entre você e os outros. Compra porque alguém comprou. Trabalha mais porque alguém está trabalhando mais. Viaja porque todos estão viajando. Muda o corpo porque viu outro corpo. Busca determinado cargo porque aquele cargo parece importante. E pouco a pouco, a sua vida começa a se transformar em uma resposta. Uma resposta para expectativas. Uma resposta para comparações. Uma resposta para aprovação. Até que um dia, você consegue aquilo que queria. E percebe que não queria tanto assim. Esse é um dos sentimentos mais estranhos que alguém pode experimentar. Você luta por alguma coisa durante anos. Consegue. E não sente o que imaginava. Talvez você pense, tem alguma coisa errada comigo. Mas talvez não. Talvez o problema seja que você estava perseguindo uma coisa que representava alguma outra coisa. Você queria dinheiro, porque acreditava que dinheiro significava liberdade. Queria status, porque acreditava que status significava valor. Queria um relacionamento, porque acreditava que estar acompanhado significava ser amado. Queria sucesso, porque acreditava que sucesso significava finalmente ser suficiente. Então você conquista o símbolo, mas não encontra o sentimento. É como comprar uma chave linda e descobrir que ela não abre a porta que você realmente queria atravessar. Talvez seja por isso que algumas conquistas duram tão pouco. A euforia chega. Você comemora. Compartilha. Recebe mensagens. Todo mundo parabeniza. Por alguns momentos, você sente que finalmente chegou. E depois, silêncio. E naquele silêncio aparece novamente aquela pergunta: e agora? Talvez você já tenha sentido isso. Depois de uma compra. Depois de uma viagem. Depois de uma conquista. Depois de receber um elogio. Depois de alcançar uma meta. Por alguns minutos, tudo parece perfeito. Depois a mente volta a procurar outra coisa. Porque se o seu valor depende da próxima conquista, você nunca consegue descansar. Sempre existe alguém à frente. Sempre existe algo maior. Sempre existe uma próxima meta. E talvez seja por isso que algumas pessoas passam a vida inteira correndo, sem perceber que ninguém está perseguindo elas. Elas estão perseguindo uma versão idealizada de si mesmas. Uma versão que finalmente será rica o suficiente, bonita o suficiente, inteligente o suficiente, bem-sucedido o suficiente, admirado o suficiente,
amado o suficiente. Mas existe uma pergunta que essa versão nunca consegue responder: quando será suficiente? Porque se você não sabe o que significa suficiente, qualquer quantidade será pouca. Mais dinheiro, mais reconhecimento, mais seguidores, mais conquistas, mais produtividade, mais aprovação. Sempre mais. E talvez, em algum momento, você precise parar. Não porque desistiu, mas porque finalmente quer descobrir para onde está correndo. Talvez você não esteja perdido. Talvez esteja apenas seguindo o mapa que recebeu quando ainda era jovem demais para questioná-lo. Um mapa desenhado pela sua família, pela escola, pela cultura, pelos amigos, pelas redes sociais, pelos seus medos, pelas suas inseguranças. E talvez esse mapa tenha sido útil durante muito tempo. Mas isso não significa que ele ainda seja seu. Você pode agradecer a quem desenhou o mapa, e ainda assim escolher outro caminho, porque amadurecer talvez seja justamente isso. Não rejeitar tudo aquilo que ensinaram a você, mas finalmente decidir o que merece continuar fazendo parte da sua vida. E talvez essa seja a pergunta que precisamos levar para a próxima parte. Se ninguém esperasse absolutamente nada de você, quem você escolheria ser? Talvez a resposta demore. E tudo bem. Porque talvez você tenha passado tantos anos ouvindo que deveria ser, que agora precise de algum tempo para descobrir quem você realmente é. Talvez você saiba o que gostaria de mudar. Talvez até saiba o que gostaria de fazer. Mas existe alguma coisa segurando você. Uma voz. Uma preocupação. Uma pergunta que aparece antes mesmo de você tomar qualquer decisão. E o que vão pensar? É impressionante como uma pergunta tão pequena pode controlar uma vida inteira. Você pensa em mudar de profissão. E se meus pais acharem que eu fracassei? Pensa em terminar um relacionamento. E se todo mundo disser que eu desisti? Pensa em começar alguma coisa nova. E se ninguém acreditar em mim? Pensa em descansar. E se acharem que estou sendo preguiçoso? Então você fica. Continua. Adia. Explica. Justifica. E, muitas vezes, nem percebe que está fazendo uma escolha. Você acredita que simplesmente não teve coragem. Mas talvez não seja falta de coragem. Talvez seja medo de decepcionar. Porque existe uma diferença entre fazer alguma coisa porque você realmente quer e fazer alguma coisa porque não suporta a ideia de alguém ficar decepcionado com você. E esse medo começa cedo. Muito cedo. Quando criança, você aprende rapidamente o que faz os adultos sorrirem. Uma boa nota. Um comportamento obediente. Uma conquista. Uma medalha. Um elogio. E também aprende o que faz o ambiente mudar. Uma resposta errada. Uma escolha inesperada. Uma atitude que alguém considera inadequada. Então você começa a perceber: quando eu faço isso, sou aprovado. Quando faço aquilo, sou criticado. E, pouco a pouco, você aprende a administrar a própria personalidade. Não necessariamente porque alguém mandou, mas porque você descobriu que aprovação é confortável e rejeição dói. Então você começa a editar quem é. Fala algumas coisas. Esconde outras. Demonstra algumas emoções. Esconde outras. Escolhe determinadas amizades. Evita determinadas pessoas. Aceita determinadas situações. Recusa outras. Até que, depois de muitos anos, você pode se tornar excelente em uma coisa, ser aquilo que esperam de você. E talvez as pessoas ao seu redor realmente gostem de você. Esse é o detalhe mais complicado. Elas gostam da pessoa que você aprendeu a ser. O filho responsável. A filha que resolve tudo. O amigo que sempre está disponível. O funcionário que nunca reclama. O parceiro que sempre entende. A pessoa que nunca dá trabalho. E então, quando você começa a mudar, as pessoas percebem. Você está diferente. Você nunca foi assim. Você está pensando demais em você.
Antes você era mais tranquilo. Você está egoísta. Você está jogando tudo fora. Talvez algumas dessas pessoas estejam certas. Mas talvez não. Porque quando você muda, nem todo mundo perde você. Às vezes, algumas pessoas perdem a versão de você que era mais conveniente para elas. Essa frase pode doer. Mas é importante. Porque existem relações que dependem da sua incapacidade de dizer não. Existem pessoas que se acostumaram com sua disponibilidade, com sua paciência, com sua obediência, com você sempre cedendo. E quando você começa a estabelecer limites, parece que você mudou. Talvez tenha mudado mesmo. E talvez isso seja necessário. Dizer não pode parecer egoísmo para quem sempre recebeu seu sim. Descansar pode parecer preguiça para quem se acostumou com sua produtividade. Escolher outro caminho pode parecer irresponsabilidade para quem acreditava conhecer o seu futuro. Mas existe uma coisa que você precisa entender: decepcionar alguém não significa necessariamente fazer algo errado. Às vezes, decepcionar alguém é apenas o preço de finalmente ser honesto. Você pode amar seus pais e ainda escolher uma profissão que eles não escolheriam. Pode amar seu parceiro e ainda precisar de espaço. Pode amar seus amigos e ainda escolher uma vida diferente da deles. Pode respeitar as pessoas que vieram antes de você e ainda assim não repetir as escolhas delas. Amor não deveria exigir que talvez tenha permanecido em um relacionamento porque não queria admitir que havia acabado. Talvez tenha mantido uma amizade por medo de ficar sozinho. Talvez esteja vivendo em determinada cidade porque sente que deveria estar ali. E talvez você nem queira mais algumas dessas coisas. Mas existe uma armadilha. Quanto mais tempo você investe em alguma coisa, mais difícil parece admitir que não quer continuar. Você pensa: já passei 5 anos nessa carreira. Já estou há 10 anos nesse relacionamento. Já construí uma reputação. Já contei para todo mundo que esse era o meu sonho. Então continua. Não porque ainda quer, mas porque tem medo de admitir que mudou. Isso tem um nome muito simples: apego ao passado. Você sente que precisa continuar sendo fiel à pessoa que era, mesmo quando essa pessoa já não existe. Mas escute uma coisa: você não é obrigado a continuar querendo aquilo que queria aos 18 anos. Você pode mudar de ideia. Pode descobrir coisas novas. Pode perceber que estava errado. Pode mudar de direção. Pode começar novamente. Isso não apaga o caminho que você percorreu. Uma árvore não olha para o galho que perdeu e pensa: eu fracassei. Ela continua crescendo. Talvez nós tenhamos muito a aprender com isso. Existe uma versão de você que fez escolhas com as informações que tinha naquela época. Talvez ela tenha feito o melhor que podia. Não precisa odiá-la. Não precisa ter vergonha dela. Apenas não precisa continuar vivendo exatamente como ela viveria. Porque você sabe coisas hoje que não sabia antes. Você conhece algumas dores. Conhece algumas consequências. Conhece algumas pessoas. Conhece seus limites. Conhece seus desejos. Conhece seus medos. E talvez crescer seja justamente permitir que esse conhecimento mude o caminho. Mas existe uma última coisa: talvez a pessoa que mais espera alguma coisa de você seja você mesmo. Talvez você tenha passado tanto tempo tentando corresponder às expectativas dos outros, que criou expectativas ainda maiores dentro da própria cabeça. Você deveria estar mais longe. Deveria ganhar mais. Deveria ter mais disciplina. Deveria ter um corpo diferente. Deveria ter uma carreira melhor. Deveria estar casado. Deveria ter filhos. Deveria estar mais feliz. Deveria saber o que quer. Deveria. Essa palavra pode transformar a vida em uma lista infinita de cobranças. E quando você finalmente realiza uma delas, outra aparece. Você nunca chega. Porque a linha de chegada está sempre sendo movida. Talvez seja a hora de perguntar: quem disse que eu deveria? Não para rejeitar tudo. Não para virar uma pessoa irresponsável. Mas para investigar.
Quem decidiu que essa é a idade certa? Quem decidiu que esse é o caminho certo? Quem decidiu que sucesso significa isso? Quem decidiu que felicidade precisa parecer daquele jeito? Talvez algumas respostas sejam suas. E isso é ótimo. Mas talvez algumas não sejam. E talvez você esteja carregando expectativas que nem lembra mais de onde vieram. Então imagine por um instante que ninguém pudesse ficar decepcionado com você. Seus pais, seus amigos, seu parceiro, seus colegas, seus seguidores. Ninguém. Imagine que você não precisasse explicar nenhuma escolha. Não precisasse provar nada. Não precisasse justificar nada. O que você faria diferente? Não responda rápido. Talvez a primeira resposta seja assustadora. Talvez você perceba que mudaria muita coisa. Talvez perceba que mudaria quase nada. Qualquer uma das duas respostas é importante. Porque talvez você finalmente esteja começando a separar a sua voz das vozes que aprendeu a carregar. E essa distinção pode mudar a maneira como você olha para a própria vida. Talvez você esteja começando a perceber algumas coisas. Algumas escolhas que pareciam suas, talvez não fossem. Alguns sonhos, talvez tenham sido emprestados. Algumas metas, talvez tenham vindo de uma necessidade de provar alguma coisa. E algumas decisões, talvez tenham sido tomadas apenas para evitar decepcionar alguém. Mas existe um problema. Perceber isso é muito mais fácil do que mudar. Porque quando você começa a escolher por si mesmo, aparece uma sensação que quase ninguém fala sobre. Culpa. Você diz não e se sente culpado. Escolhe descansar e se sente culpado. Recusa uma oportunidade. Começa a pensar se está desperdiçando a vida. Decide mudar de caminho e se pergunta se está sendo irresponsável. É como se uma voz dentro de você dissesse: você não tem esse direito. Mas de onde veio essa voz? Talvez você tenha passado tantos anos tentando ser uma pessoa boa, que começou a confundir ser bom com nunca contrariar ninguém. Mas são coisas diferentes. Ser uma pessoa boa não significa estar disponível o tempo inteiro. Não significa aceitar tudo. Não significa concordar com todos. Não significa abandonar suas necessidades para evitar conflitos. Você pode ser gentil e ainda dizer não. Pode amar e ainda estabelecer limites. Pode compreender alguém e ainda discordar. Pode respeitar uma pessoa e ainda escolher um caminho diferente. Talvez maturidade seja aprender que duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Você pode amar alguém e não fazer o que essa pessoa quer. Pode decepcionar alguém e ainda estar fazendo a coisa certa. Pode sentir medo e ainda seguir em frente. Porque liberdade não é ausência de medo. É não permitir que o medo escolha tudo por você. E talvez essa seja a parte mais difícil, porque enquanto você vive de acordo com as expectativas dos outros, existe sempre uma desculpa. Eu só estou fazendo isso porque preciso. É o que todo mundo faria. É o caminho mais seguro. Não tenho escolha. Mas quando você começa a escolher, a responsabilidade volta para você. E isso assusta. Porque se a escolha é realmente sua, você não pode mais colocar toda a culpa em outra pessoa. Se você decide mudar de profissão, é sua decisão. Se decide permanecer, também é. Se termina um relacionamento, é sua responsabilidade. Se decide continuar, também. Não existe mais alguém para culpar. Talvez por isso tantas pessoas prefiram permanecer em vidas que não escolheriam conscientemente. Porque uma vida escolhida exige coragem. Imagine duas portas. Atrás da primeira está uma vida que você conhece. Não é perfeita. Mas é familiar. Você sabe como funciona. Sabe o que esperar. Sabe quais problemas encontrará amanhã. Atrás da segunda, existe algo desconhecido. Talvez seja melhor. Talvez seja pior. Você não sabe. É muito comum ficar diante das duas portas e escolher a primeira. Não porque ela seja melhor,
mas porque ela é conhecida. O ser humano tem uma relação curiosa com o desconhecido. Às vezes prefere uma dor conhecida a uma possibilidade desconhecida. Por isso alguém pode permanecer anos em um emprego que odeia. Pode permanecer em um relacionamento que já terminou emocionalmente. Pode continuar uma rotina que o sufoca. Pode repetir hábitos que sabe que fazem mal. Não porque goste, mas porque sabe exatamente como sobreviver ali. E talvez seja isso que você precise lembrar: familiaridade não é sinônimo de felicidade. Uma prisão confortável ainda é uma prisão, mas sair dela também não significa correr para qualquer lugar. Você não precisa abandonar tudo amanhã. Não precisa pedir demissão. Não precisa terminar seu relacionamento. Não precisa vender sua casa. Não precisa desaparecer. Às vezes, a primeira mudança é muito menor. É começar a perceber. Perceber quando você diz sim, querendo dizer não. Perceber quando está buscando aprovação. Perceber quando está comparando sua vida. Perceber quando está fazendo alguma coisa apenas porque todo mundo faz. Perceber quando está tentando provar seu valor. A consciência vem antes da mudança. Você não consegue mudar uma vida que ainda está vivendo no automático. Por isso, talvez o primeiro ato de liberdade seja simplesmente perguntar: por quê? Por que eu quero isso? Por que estou fazendo isso? Por que tenho medo de parar? Por que preciso que essa pessoa aprove? Por que estou tentando provar alguma coisa? Por que estou tão preocupado em parecer bem? Perguntas simples, mas difíceis de ignorar. E talvez você descubra algo interessante. Algumas coisas continuarão fazendo sentido. Você pode perceber: eu realmente gosto do meu trabalho. Eu realmente quero essa família. Eu realmente gosto dessa cidade. Eu realmente quero construir isso. Ótimo. Então continue. Mas agora, continue porque escolheu. Não porque tem medo de parar. Essa diferença parece pequena, mas muda tudo. Porque existe uma diferença enorme entre eu preciso continuar e eu escolho continuar. A primeira frase parece uma prisão. A segunda contém liberdade. Talvez viver a própria vida não seja mudar tudo. Talvez seja transformar algumas obrigações inconscientes em escolhas conscientes. Você pode continuar trabalhando muito, mas porque existe algo que vale a pena para você. Pode continuar economizando, porque existe um futuro que realmente deseja construir. Pode continuar estudando, porque gosta de aprender. Pode cuidar da sua família, porque isso tem significado para você. A questão nunca foi simplesmente: faça o que quiser. A questão é: saiba por que você está fazendo o que faz. Porque até uma escolha difícil pode ser leve, quando você sabe que é sua. E até uma vida confortável pode ser pesada, quando você sente que está vivendo para outra pessoa. Talvez você esteja esperando sentir certeza antes de mudar alguma coisa. Mas talvez a certeza nunca venha. Talvez você queira saber: vai dar certo? Vou ser feliz? Vou me arrepender? Será que estou fazendo a escolha certa? Você provavelmente nunca terá todas essas respostas. Talvez seja justamente isso que significa escolher. Você decide, sem garantia. A vida não entrega um contrato dizendo: esta escolha vai funcionar. Você simplesmente escolhe, e depois aprende. Às vezes acerta. Às vezes erra. Às vezes muda de ideia. Às vezes precisa voltar. E tudo isso faz parte. Porque talvez o verdadeiro fracasso não seja escolher errado. Talvez seja passar tantos anos sem escolher e chamar isso de segurança. Existe uma versão de você que talvez esteja cansada de tentar ser tudo aquilo que esperam. Cansada de parecer bem. Cansada de explicar. Cansada de agradar. Cansada de provar. Talvez essa versão não esteja pedindo para você destruir sua vida. Talvez esteja pedindo apenas: me deixa participar das decisões também. E talvez você possa começar. Não com uma grande revolução, mas com uma pequena escolha.
Dizer não para alguma coisa que você realmente não quer. Dizer sim para algo que abandonou. Reservar uma hora para você. Parar de comparar. Voltar a um sonho. Questionar uma meta. Ter uma conversa honesta. Uma pequena escolha. Depois outra. Depois outra. Até que, lentamente, sua vida começa a carregar novamente a sua assinatura. E talvez seja assim que você volta para si mesmo. Não em um momento mágico, mas através de pequenas decisões que dizem, isso sou eu. E então talvez você perceba algo. Você não precisava da permissão de todo mundo. Precisava apenas parar de pedir permissão para existir do seu jeito. Talvez, depois de tudo que conversamos, você tenha começado a lembrar de algumas coisas. Uma escolha. Uma pessoa. Um trabalho. Um sonho. Uma decisão que você adiou. Alguma coisa que, no fundo, você sabe que gostaria de mudar. E talvez uma voz dentro de você esteja dizendo, mas eu não posso simplesmente fazer o que quero. E você está certo. Não pode. Porque viver a própria vida não significa ignorar as pessoas. Não significa abandonar responsabilidades. Não significa fazer tudo por impulso. Não significa transformar liberdade em egoísmo. Viver a própria vida significa algo muito mais difícil. Assumir que ela é sua. E se ela é sua, você precisa participar das escolhas. Você pode ouvir conselhos. Pode considerar opiniões. Pode respeitar sua família. Pode amar profundamente as pessoas ao seu redor. Mas, no final, existe uma parte da vida que ninguém pode viver por você. Ninguém pode sentir suas escolhas. Ninguém pode carregar suas consequências. Ninguém pode acordar dentro da sua cabeça amanhã. Ninguém pode viver seus dias. Então talvez seja justo que você também tenha uma voz. Talvez você tenha passado muito tempo tentando não decepcionar ninguém, mas existe uma pergunta que raramente fazemos. E se, tentando não decepcionar os outros, você estiver decepcionando a si mesmo? Essa pergunta é difícil. Porque talvez você seja exatamente a pessoa que todos esperavam. Responsável. Confiável. Trabalhadora. Disponível. Forte. Todos estão satisfeitos. Menos você. E talvez ninguém perceba. Porque você aprendeu a esconder muito bem. Você sorri. Diz que está tudo bem. Cumpre suas obrigações. Continua funcionando. Mas quando fica sozinho, existe aquele pequeno silêncio. E alguma coisa dentro de você pergunta, quando eu vou começar a viver? Talvez você tenha esperado uma ocasião especial. Um momento certo. Uma oportunidade perfeita. Mas talvez esse momento não venha. Porque a vida não costuma avisar, agora você está autorizado a começar. Você simplesmente percebe um dia que já passou muito tempo. E talvez esse seja um dos maiores perigos. Não uma vida completamente errada. Mas uma vida que parece boa o suficiente para nunca ser questionada. Você não está necessariamente infeliz. Só não está profundamente presente. Você não odeia sua rotina. Só não consegue lembrar a última vez que ficou genuinamente animado com um dia comum. Você não quer fugir de tudo, só gostaria de sentir que existe alguma coisa esperando por você quando acorda. E talvez seja aí que uma mudança possa começar. Não perguntando, como posso mudar minha vida inteira? Mas, qual pequena parte da minha vida já não parece minha? Talvez seja uma rotina. Uma obrigação. Uma relação. Um hábito. Uma expectativa. Uma maneira de falar consigo mesmo. Comece pequeno. Por que você não precisa reconstruir uma casa inteira para abrir uma janela? Talvez hoje você possa abrir uma. Dizer um não. Fazer uma coisa que realmente gosta. Passar algum tempo sozinho. Desligar o celular. Voltar a escrever.
voltar a desenhar, voltar a caminhar, ler aquele livro, ligar para alguém, descansar sem sentir culpa. Não parece uma revolução. E não é. Mas talvez você não precise de uma revolução. Precise apenas voltar a se ouvir. Porque quando você passa muito tempo vivendo de acordo com expectativas, a sua própria voz fica baixa. Não desaparece. Apenas fica abafada. E talvez seja por isso que o silêncio seja tão importante. Porque no silêncio, não existe opinião dos outros. Não existe comparação. Não existe performance. Não existe necessidade de parecer alguma coisa. Existe apenas você, e talvez, no começo, isso seja desconfortável. Mas depois, pode ser libertador. Porque você começa a descobrir coisas que tinha esquecido. O que gosta. O que não gosta. O que importa. O que não importa mais. Quem você quer por perto. O que deseja deixar para trás. E talvez você perceba, você não precisava encontrar uma nova versão de si mesmo. Precisava parar de esconder a antiga. Aquela parte que gostava de determinadas coisas. Que tinha sonhos. Que fazia perguntas. Que não precisava provar nada. Que conseguia passar uma tarde inteira sem produzir absolutamente nada, e ainda assim se sentir bem. Talvez ela ainda esteja aí, esperando você parar de correr. E existe algo que eu gostaria que você lembrasse depois deste vídeo. Você não precisa justificar cada escolha da sua vida. Nem todo mundo vai entender. Algumas pessoas vão discordar. Algumas vão achar estranho. Algumas podem até dizer, você mudou. E talvez a resposta seja, sim. Porque mudar não significa necessariamente perder quem você era. Às vezes, significa finalmente permitir que você seja quem está se tornando. Você não precisa permanecer igual apenas para que os outros continuem confortáveis. As pessoas que realmente amam você podem até estranhar suas mudanças. Mas, com o tempo, podem aprender a conhecer essa nova versão. E algumas pessoas talvez não aprendam. E isso também faz parte. Porque uma vida inteira tentando manter todos satisfeitos, é uma vida em que você nunca consegue satisfazer a pessoa que realmente terá que viver com todas essas escolhas. Você. Então talvez hoje, você possa fazer uma pergunta diferente. Não, o que esperam de mim? Nem, o que seria certo fazer? Mas, o que faz sentido para mim? Talvez a resposta seja pequena. E tudo bem. Você não precisa descobrir seu propósito. Não precisa encontrar sua missão. Não precisa saber exatamente onde estará daqui a 10 anos. Você só precisa começar a perceber qual é o próximo passo que parece verdadeiro. Só o próximo. Porque talvez você tenha passado tempo demais tentando enxergar o caminho inteiro, quando tudo que a vida está pedindo agora é que você dê um passo. E depois outro. E outro. Até que, algum dia, você olhe para trás e perceba que não estava perdido. Você estava apenas aprendendo a caminhar com os próprios pés. Talvez você esteja vivendo uma vida que ama. E, se for assim, continue. Valorize. Cuide dela, mas se existe alguma parte de você dizendo, isso não sou mais eu. Não ignore. Não precisa tomar uma decisão hoje. Não precisa mudar tudo. Apenas escute. Porque talvez essa voz não esteja tentando destruir a vida que você construiu. Talvez esteja tentando construir uma vida que finalmente tem espaço para você. Então, quando este vídeo terminar, não pense em todas as coisas que você precisa mudar. Pense em apenas uma. Uma coisa que você faz porque espera que você faça. E pergunte, se ninguém esperasse isso de mim, eu ainda escolheria fazer. Se a resposta for sim, continue. Mas agora, continue sabendo que é uma escolha sua. Se a resposta for não, não precisa abandonar tudo. Apenas reconheça. Porque reconhecer já é o começo.
E talvez, depois de tantos anos tentando ser a pessoa que todos esperavam, você finalmente possa começar a descobrir quem você é quando ninguém está esperando nada de você. Você não nasceu para cumprir o roteiro de outra pessoa. Você pode ouvir conselhos. Pode respeitar expectativas. Pode amar quem ama você. Mas a história é sua. E talvez a maior liberdade não seja poder fazer tudo o que você quer. Talvez seja poder olhar para a própria vida e finalmente dizer, eu escolhi estar aqui. Talvez você não precise encontrar um novo caminho. Talvez precise apenas parar de caminhar por um caminho que nunca foi seu. Até o próximo descanso mental.